Uma boa noite, a paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico, dou uma boa noite e vocês me perdoem quando eu dou uma paradinha, né? Por causa que eu acabei de jantar agora, né? Então, aí eu acabei de jantar, né? A comida tá descendo. Aí eu vim fazer esse vídeo pra vocês, porque eu disse pra vocês, eu entreguei o cartão a vocês, né? E disse que eu solto os meus sonhos na internet. Então, eu tenho muitos vídeos, eu tenho quase 2.000 vídeos. Só que eu não coloco o nome do sonho, entendeu? Eu faço o vídeo, conto o sonho e solto as Santas Escrituras para que confirme o meu sonho para vocês. Porque só assim vocês compreendem a visão, né, que eu tive. Porque eu soltando só o sonho sem mostrar as Santas Escrituras que está escrito, como é que vocês compreendem, como é que vocês vão entender? Aí sempre eu gosto de fazer assim, eu gosto de soltar o sonho e com ele eu solto as Santas Escrituras. Para que vocês vejam que já está escrito, já está profetizado. Então, falta só acontecer. Se Jesus me mostrou, então nós temos pouquinho, não ligo para ali para trás não, viu? Eu cheguei agora da igreja. E de tarde eu fui fazer outras coisas, né? Então, tudo sobre o trabalho de Deus, entendeu? Deixa eu falar aqui para vocês. Eu trabalhava. Cristo me tirou do trabalho para me ficar, o restante dos meus dias, ficar com vocês, falando dos sonhos, falando das Santas Escrituras e dizendo que está às portas. Nós não estamos no tempo que as pessoas fiquem brincando com as Santas Escrituras. Nós estamos no tempo de nós renunciar tudo pela salvação da nossa própria alma. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Vou soltar o sonho do arrebatamento e vou soltar também o sonho do sacrifício de Cristo. Com eles eu vou soltar as Santas Escrituras, entendeu? Vou soltar o quê? Eu vou soltar primeiro. Glória a Deus. Eu vou primeiro soltar o sonho, né? Aí eu vou soltar as Santas Escrituras. Vou logo pro livro. Mateus, que é o que eu sempre solto. Eu faço os meus vídeos, solto para as pessoas. Como tá chegando pessoas novas no canal para assistir, né? Então, o meu problema, eu não tô aqui procurando fama, nem tô procurando ganhar dinheiro na internet, não. Eu só tô na internet para proclamar a palavra de Deus. E mais algo, eu tô na internet para que as almas dele escute a voz dele, né? Que se ele me levantou nesse tempo, um discípulo dele, para falar com vocês, é isso que eu tô fazendo, entendeu? Se eu não fazer, eu falei, foi no vídeo passado, que eu ia falar para vocês a parábola da figueira. A figueira é a pessoa que está justamente com vocês. E essa figueira, ele procurou ela 3 anos. 3 anos ela não deu fruto para ele. Ele disse assim, tira, tá ocupando a terra inutilmente. Então, eu não vou fazer tal coisa, né? Eu fiz isso até um momento que eu não conhecia, né? Quando eu li essa parábola da figueira, eu sabia logo que era eu, entendeu? A parábola da figueira, deixa eu encontrar ela aqui para vocês, só para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha. Aí, se eu ficar com negligência com ele, porque ele já me livrou da morte, não foi só uma vez, não. Foi várias vezes, entendeu? Por quê? Porque eu tava com negligência de fazer a vontade dele. Porque eu vim para esse mundo justamente com um propósito. Como muitos pastores, como muitas ovelhas, como muitos, assim, essas pessoas que ficam perto do pastor. Então, cada um de nós tem um propósito na face da terra, entendeu? Vocês sabem que ele planta um grão, tá? A parábola do joio, ele planta um grão em nós. Cada um de nós dá o que? 30, 70, 100, por um. Nós recebemos um grão e nós o que? Começa a semear, que é justamente o que nós fazemos, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui a parábola da figueira para soltar para vocês. Mas eu vou soltar o sonho, mas eu vou soltar logo da figueira, que é para que vocês entendam o que é que Cristo está querendo falar com vocês. Cristo deixou alguém com vocês até o dia da vinda dele, porque tá escrito mesmo, tá escrito sim. Ele deixou alguém com vocês para que converse com vocês. Eu já tô em marca, ainda não achei. E algo que eu vou ler para vocês aqui, um versículo. Um profeta, ele nunca é bem recebido nem na sua terra e nem tampouco na sua parentela. Eu vou soltar esse versículo para vocês, ó. É bem rapidinho, não vai doer nada não, ó. Daqui a pouco eu solto o sonho. Com ele eu vou soltar Santas Escrituras, mas algo eu vou mostrar logo a figueira para vocês, para que vocês compreendam o que é que eu tô fazendo na terra. E se eu não fazer, o que é que vai acontecer comigo, entendeu, ó?
Disse-lhe Jesus, e Jesus lhe dizia, ó, deixa eu ler para vocês, é Marcos 6, e o versículo 4. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem hora, senão na sua pátria, em os seus... Deixa eu repetir, vocês sabem que eu gaguejo. Algo que eu vou dizer pra vocês que estão chegando no canal novo. Eu não sei, eu não tenho boa leitura, só estudei só até a 2ª série e eu comecei até a 4ª, depois de velha, né? Estudei até a 4ª, mas começou a pandemia, eu parei de lá, nunca mais voltei, né? E nem pretendo mais, né? Deixa eu repetir pra vocês de novo. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem hora, senão na sua própria pátria, entre os seus parentes e a sua casa. Olha o que aqui Cristo está dizendo. Ainda vou continuar. Ó. E não podia fazer ali obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Quando há incredulidade, é impossível a gente operar algum milagre. Quando há incredulidade. E a gente vê que a igreja dele tem incredulidade. Tomé, vocês lêem a passagem de Tomé, que Tomé, ele andava com Deus, ele jantava com Deus, ele participava da vida com Cristo. Ele caminhava junto com Cristo. Mas ele não cria nele. Primeiro, como assim que ele não cria? Porque como é que uma pessoa dorme com Cristo, anda com Cristo, come com Cristo, tá sempre por perto dele? Como é que não cria nele? Viu os milagres, viu que ele ressuscitou Lázaro, viu que ele curou muitas pessoas, ele viu que ele ressuscitou pessoas. Por quê? Porque que ele não acreditava em Cristo. Ele chegou e disse, Maria Madalena foi anunciar, como eu sempre anuncio para vocês que Cristo está voltando. Maria Madalena foi anunciar, e Madalena disse para os discípulos, os outros discípulos acreditaram, Tomé não. E Tomé disse o quê? De maneira nenhuma eu creio nele, só se eu ver os cravos nas mãos dele, se eu tocar o dedo no lado que ele foi o transpassado e se eu tocar nos pés dele. Cristo estava em espírito e Cristo ouviu tudo. E Cristo fez o quê? Cristo apareceu quando estava tudo reunido, com as portas fechadas. E Cristo disse o quê? Põe aqui, Tomé, o teu dedo nas minhas mãos, vê as minhas mãos. Põe aqui o teu dedo no meu lado, olha os meus pés. E ele pegou, reconheceu que ele era Deus, entendeu? Eu posso soltar pra vocês, mas agora não. No final do vídeo eu solto pra vocês, tá bom? Que primeiro eu quero mostrar logo a parábola da figueira pra vocês. E soltar os sonhos, né? Se eu não estivesse procurando essa parábola da figueira, eu já tinha achado. Glória a Deus, eu já achei. Bora lá? Eu nunca faço vídeo, eu solto, porque Cristo mostrou pra mim, né, que eu não... Cristo mostrou pra mim no terceiro sonho que ele pregava comigo nas redes sociais. Por isso que eu digo sempre pra vocês, eu não prego só. Sabe por que eu digo a vocês? Porque eu acredito nele, porque eu creio nele. Ele apareceu pra mim em sonho, dizendo que tá me mostrando, ele fez foi me mostrar que tá nas redes sociais pregando o evangelho comigo. Por que eu vou ter incredulidade? Porque eu vou duvidar que ele tá aqui do meu lado pregando o evangelho. Igualmente ele me mostrou no sonho. Jamais eu duvido. Jamais eu duvido, entendeu? Bora pra cá? Ó. E dizia... Ó, deixa eu ler pra vocês. É Lucas 13, a parábola da figueira se referindo a mim, ó. Lucas 13. E o versículo 6. Bora lá? E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A vinha é na terra, presta atenção. E foi procurar nela fruto, não achando. Ele procura o fruto que é em mim. E eu peguei o que? Ele apareceu para mim em sonho, só que eu guardei. Por causa de quê? Porque as pessoas não creem, porque as pessoas não acreditam. Mas preste atenção para vocês verem o que vai acontecer comigo se eu não falar os meus sonhos para vocês. É melhor eu falar do que eu ficar conversando, tá bom? Depois vocês, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa. Ó. E vou repetir do início de novo, ó.
E dizia esta parábola: um certo homem, que é justamente o Cristo, né? Um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela, não o achando, e disse-lhe ao vinhadeiro: eis que há 3 anos, olha, preste atenção o que ele vai falar sobre mim, ó. Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Cortar, porque ocupa a terra inutilmente. Tá na terra para fazer a palavra de Deus, tá na terra para levar o ID de Deus. Aí o que que acontece? Não, Senhor, não, Senhor. E o que é que Deus o que foi que Deus ordenou? Deus disse: corta é tirar a pessoa da face da terra. Tá ocupando a terra inutilmente. Por que ocupar a terra inutilmente? Sai e dá o canto para outra pessoa. É isso que Deus está falando nesse versículo, entendeu? De tirar eu da terra. Por quê? Porque eu não estou fazendo a vontade dele. Por isso que eu digo a vocês: curte, comente e compartilha. Porque eu não estou aqui procurando fama, de maneira nenhuma. E nem tampouco estou aqui atrás de vender a palavra de Deus. Estou atrás de levar o ID dele como ele me mandou, entendeu? E soltar os sonhos, né? Para que vocês entendam que já está profetizado. Ele só me mostrou para mim falar com vocês. Até os versículos é ele que me dá, entendeu? Ó, vou terminar o restante Eu vou repetir algo para que vocês compreendam como a gente que está aqui na terra, que tem algo para fazer pelo reino do céu. Quando a gente se nega, preste atenção no que ele vai dizer, ó. Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Cortar, porque ocupa a terra inutilmente. Continuando. E respondeu ele, disse-lhe: Senhor, deixa a este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, fica. Se não, depois a manda cortar. Se eu der fruto, eu fico na terra. Se eu não der fruto da terra, eu serei tirado. E ele já me mostrou isso. Ele já me mostrou isso. Ele me mostrou. Eu passei na frente de um velório. Eu me levantei de manhã, os pássaros cantando. Eu disse: Senhor, já vou. Eu tomei um banho, me arrumei e fui pro mercantil. Quando eu cheguei no mercantil, o pássaro começou a cantar pra mim em cima de um velório. Aí eu peguei e entendi. Ele tá dizendo que se eu não fizer a vontade dele, vai acontecer isso comigo. Que eu tava vendo com os meus próprios olhos. Então, não é que eu não quero sair dessa terra pra estar com ele. Por mim, eu já tava com ele. Ele sabe disso. Só que eu tenho algo pra fazer aqui por ele, entendeu? Pra ele, pro reino do céu, entendeu? E eu jamais posso. Cristo sofreu muito por mim. Cristo padeceu tanto por mim como por vocês. Para que a gente feche o quê? Para que a gente vire as costas pra ele, entendeu? Jamais. Agora, bora pro sonho. Mostrou a figueira, ó. É Lucas 13, a figueira. Começa do versículo 6. Aí vai até o versículo 9. Para que vocês compreendam o que é que eu tô fazendo na terra com vocês, entendeu? Se eu não fizer o que ele determinou para mim fazer, serei cortada da terra. Mas eu quero ser cortada da terra no dia do arrebatamento, porque ele já me mostrou que eu ia ver ele com os meus próprios olhos abertos. E então, isso é maravilhoso. Eu não vejo a hora de chegar esse dia, entendeu? Mas enquanto estarei com vocês aqui, entendeu? E fazendo a vontade dele. Que o mais importante é fazer a vontade do Deus de Israel. O mais importante é fazer a vontade de Deus, entendeu? Agora bora pro sonho. Agora eu fiquei alegre, agora eu vou soltar o sonho. Olha, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu via Cristo todinho. Só não via os pés dele, porque os pés dele estavam em cima das nuvens. Mas via a lateralzinha do rosto dele, eu via as vestes dele, via a mão dele. E tudo nele me encanta, né? Porque eu conheci me encanta, né? Então, quando eu tirei os olhos de Jesus, eu olhei pro lado dele. Lá dele, direito, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Sabe o que é isso? É o Senhor dos exércitos de anjos. E quando eu tirei a vista deles, do céu, tirei a vista de Cristo e dos anjos, eu olhei pra terra. Eu já não estava dentro da minha casa mais não, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para baixo, eu vi a rua de uma ponta a outra, ela rachada.
com uma rachadura aberta. E lá na frente, meu filho estava caminhando para frente. E quando eu olhando pro meu filho, eu olhando pro meu filho, quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei pro cemitério. Quando eu olhei pro cemitério, eu vi umas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Na hora que eu me acordei, aí, na hora que eu vi essas pessoas subindo ao encontro de Jesus, eu me acordei. Algo que eu vou dizer assim pra vocês explicar, não vou explicar, eu vou dizer o que aconteceu. Quando eu tava quando eu tava subindo pro céu, que nessa hora com certeza eu não tava mais na terra, não, porque eu tava suspensa do chão. Então, naquele momento ali que eu tava subindo pro céu, eu olhava pro meu filho, mas meu filho não me via. O meu filho parece que não estava sabendo de nada do que estava acontecendo. Por isso que eu digo, vigiai. Sobre outra coisa, sobre o cemitério. Sobre aquelas pessoas que estavam subindo ao encontro de Jesus. Não era muitas, não. Era pouquinha. Com certeza eram aqueles que dormiram fazendo a vontade de Deus. Por isso que eu digo a vocês, cuidado. Cuidado, que se a gente estiver fazendo a vontade dele, pode ter certeza que a gente sairá da terra para o céu. Se não tiver, só existe dois caminhos. Como eu sempre solto nas Santas Escrituras para vocês, né? Então, não fale com vocês, né? Agora eu soltei o sonho, agora eu vou soltar as Santas Escrituras. Vou para Mateus. Vocês me desculpem quando eu grito. É porque eu tô meio assim, baqueada da garganta, querendo entupir, sei lá o que é. Mateus 24. É os sinais da vinda de Cristo. É os sinais da vinda de Cristo. Sempre quando eu solto esse sonho, eu solto os sinais. Agora eu não vou soltar só os sinais, vou soltar os sinais. E ainda vou lá pro livro do profeta que Cristo anunciou ele no Novo Testamento, Isaías. Isaías ele não falou que Cristo ia vir, ia sofrer, padecer? Pois então, agora eu vou soltar. E o livro de Isaías também, para que vocês entendam o nascimento de nós no outro mundo, entendeu? Ó. Tem mesmo? Tem sim, eu já fiz muitos vídeos pra vocês. Só que vocês são novos e tem muitos vídeos, eu tenho certeza que vocês não vão, né, ficar procurando. Então, fiz esses vídeos especialmente pra vocês, entendeu? Só que eu não vou fazer só isso não, vou soltar todos os meus sonhos pra que vocês conheçam, entendeu? Só como tem gente nova entrando agora, eu vou soltar pra vocês, exclusivamente pra vocês, esses sonhos. Soltei um do arrebatamento. Nos outros meus vídeos tem outros sonhos que eu já soltei, entendeu? Que eu fui há pouco tempo, entendeu? É só vocês dar uma olhadinha. Outra coisa, compartilha, que é pra, eu quero só que espalhe a palavra de Deus. Eu já falei pra vocês, vou repetir. Eu não tô na internet pra ganhar dinheiro. Eu tô na internet pra levar o vídeo de Deus, entendeu? Mateus 24, começa a parábola, os sinais da segunda vinda. Começa no versículo 29, vou soltar pra vocês agora. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. O primeiro versículo. Primeiro assim que eu digo é o versículo 29. Agora eu vou pro versículo 30, para vocês verem que o que eu vou ler para vocês agora no versículo 30 é o que eu vi, e é o que vocês estão prestes a ver. Cristo em cima das nuvens, igual eu vi, vocês estão prestes a ver, ó. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Tá vendo aí? Igualzinho o sonho, em cima das nuvens com o seu exército de anjos, né? Porque com a sua glória, com o seu exército de anjos, né? E todo poderoso, né? Todo é muito maravilhoso. Ele é lindo. Cristo é lindo. Bora pra cá, continuando aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ele vai juntar o que? Nós nos ares. Por isso que eu tô com vocês na internet, conversando com vocês bem direitinho, explicando bem direitinho. Agora no arrebatamento, Cristo vai nos ajuntar lá nos ares no céu, para que nós moremos com ele para todo sempre, né? Então, preste atenção. Aprendeis, pois, a parábola da figueira. É o versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folha, sabeis que está próximo o verão. Cristo compara o que? Israel. Quando Israel já tivesse madura, né? Já tivesse já no ponto, Israel tá lindo, Israel tá florado. Israel tá a coisa mais linda do mundo. O nosso povo, onde o nosso Salvador nasceu, né? Então, onde surgiu a nossa salvação, então, vocês sabem que Israel tá a coisa mais linda. Tá passando por luta, porque eles sempre passaram, porque eles não se rendem ao nosso Deus, né? Assim, se rende a Deus, mas o Filho de Deus, ele não se rende, né? O que tá escrito. Ó, vou ler aqui outro versículo. O versículo 33. Igualmente, quando vedes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Quando vocês verem todas essas coisas, saiba que ele está o quê? Ele está às portas. Ele está... Então, só para vocês verem, viu? Olha o que esse versículo diz. Está próximo às portas. Cristo está às portas. Cuidado. Não vou mais nem dizer que ele está próximo. Ele está às portas. Cuidado. É tempo de alerta. É tempo de vigilância. Renuncia tudo. Tudo por amor à salvação da tua alma. Não é isso que vocês procuram nas igrejas? É, mira, é isso mesmo. Pois então, tá no tempo de vocês começarem a renunciar. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Cristo deixou garantido para nós que dessa geração passa. E vocês prestem bem atenção. É dessa geração, ele deu a certeza a vocês que nós não passa. E ele também, ele deixou alguém com vocês. Está escrito lá no livro de Mateus, que eu vou mostrar. Mateus não, no livro de João, que eu vou mostrar para vocês. Vocês têm que ler e botar em prática que vocês creem, entendeu? Ó. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Entreguei para vocês, até o versículo 35. Agora, embora para o que eu falei para vocês. Tem alguém com vocês, se vocês acham que vocês iam ficar só, tem o Espírito Santo e ele, olha, é porque tem pessoas que eu leio, mas eu tenho certeza que tem pessoas que não acreditam no que está escrito. Porque para a pessoa ver que está escrito e duvidar, eu não duvido, não. Nada do que ele deixou escrito eu duvido, de nada. Tudo que está escrito nas Santas Escrituras, tem muitas coisas que já se cumpriu, tem outras que está se cumprindo, entendeu? Preste atenção o que é que Pedro vai falar. É João 21. E o versículo 21, 22 e 23. E vou encerrar para vocês, tá bom? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e daquele que será? Ele está perguntando do discípulo que ia ficar com Cristo, que ia ficar aqui na terra até o dia da vinda dele. Ele estava perguntando do que seria de mim, né? Glória a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. O que eu vou dizer não, o que é que Cristo vai dizer para vocês, ó. Preste atenção que Cristo vai confirmar algo para vocês. Em 2 versículos a mesma coisa. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Cristo confirmou aqui para vocês que ia ficar alguém vivo até o dia da vinda dele com vocês. E é um discípulo dele. Vou continuar. Divulgando-se, pois, entre os irmãos, dito que aquele discípulo não havia de morrer. Os discípulos estavam pensando que aquela pessoa que ia ficar viva até o dia da vinda de Cristo, ela não ia morrer. Mas vocês sabem que lá no céu não entra carne nem entra sangue, porque eu já li esse versículo. Muitas pessoas dizem, eu não vou morrer no arrebatamento não. Que conversa é essa? Lá no céu não entra carne nem sangue, entendeu? Nós vamos passar da morte para a vida, entendeu? E é lucro, é lucro. Porque o que vai ser deixado para trás, eles vão preferir 10 milhões de vezes ter se rendido e ter ficado esperando por Cristo conforme a vontade dele, do que ser deixado para trás. A pior coisa que existe é os crentes que vão ser deixados para trás. Não era crente porque que ficou, não se via a Deus, não cantava, não cultuava, não orava, não era tão... Por que ficou para trás? Aí vocês vão ver.
Nos meus vídeos vocês vão ver porque foi que vocês ficaram para trás. Nos meus vídeos vocês vão dizer assim, ah, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Agora vocês não estão percebendo não. Mas assim que as 5 vídeos forem deixadas para trás, vocês vão ver os meus vídeos e vocês vão se lembrar. Foi por causa disso e por causa disso ele mandou avisar nós por ela. E nós não demos ouvido. Mas glória a Deus, né? A minha parte eu tô fazendo. Vou continuar aqui, ó. Olha o que é que Jesus disse. Ele estava dizendo que aquele discípulo não ia morrer, né? E olha o que é que Jesus disse, ó. Disse, porém... Peraí, eu vou continuar. Eu vou repetir do início. Vou começar o versículo do início para terminar ele todinho para você. E vou confirmar mais uma vez que aqui Cristo falou a mesma coisa, ó. Divulgando-se, pois, entre os irmãos, aquele discípulo, tá vendo que é um discípulo que vai ficar vivo com vocês até o dia da vinda dele. Que aquele discípulo não havia de morrer. Preste atenção. Olha o que aqui Cristo vai, já repreendeu ele aqui. Cristo repreendeu, porque lá no céu não entra carne nem entra sangue, entendeu? Ó. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Cristo repetiu essa frase 2 vezes, confirmando para vocês que ia ficar um discípulo dele vivo com vocês até o dia da vinda dele. E olha, tô bem pertinho de ir embora dessa terra. Guarda o que tu tem. Guarda o que tu tem para que tu não perda, que é a salvação da tua alma, entendeu? Encerrei para vocês, viu? O versículo 21, 22 e o versículo 23. No versículo 22 e no versículo 23 ele repetiu a mesma frase. Que vai ficar alguém com vocês até o dia do arrebatamento. Um discípulo dele, esse discípulo dele já está no meio de vocês, só que vocês não reconhecem. Porque do mesmo jeito que os apóstolos eram perseguidos, era maltratado, era humilhado, a mesma coisa está acontecendo. Só que eu fico calada. Às vezes eu falo, mas às vezes eu fico calada, entendeu? Mas entrego tudo nas mãos de Deus. Jamais, entendeu? Eu tento fazer o meu melhor para o reino do céu. É porque é triste quando a gente pede assim... Não tô falando em todos os pastores, porque tem pastor que ama a Deus e respeita a Deus. Não tô falando, porque os meus vídeos eu falo também com os pastores, mas vocês prestem atenção, não tô dizendo todos os pastores, porque eu sei que existe homem de Deus, eu sei que existe pessoas que respeitam a Deus na face da terra e levam aquelas ovelhas dele com amor e com carinho, mas também tem aquele desobediente, como Cristo disse, né, nas Santas Escrituras. Todos os versículos que eu solto para vocês não é por implicância, é porque Deus mandou, e eu solto porque eu vim para essa terra, como eu mostrei para vocês, para falar com vocês, entendeu? Jamais vou me recusar, né? Bora pro outro sonho? Não, eu vou soltar esse vídeo. Fazer esse vídeo curtinho para não cansar vocês. Aí vou fazer um outro vídeo e vou soltar o sonho do sacrifício de Cristo. E vou também mostrar as Santas Escrituras e vou confirmar para vocês nas Santas Escrituras o que eu fiz, o que Cristo me mostrou, ainda tem mais. Aí cabe vocês crer, né? Não seja igual Tomé. Deixa eu soltar aqui só uma passagemzinha de Tomé. Preste atenção que eu vou mostrar, eu vou ler para vocês aqui para que as pessoas escutem e compreendam. Ó. Primeiro vou começar na Maria Madalena. Não vou começar a ler a parábola dela inteira, não. Vou ler só o que Cristo ordenou ela fazer, entendeu? Ó. Vou começar daqui do versículo para vocês verem que é a mesma coisa que eu tô fazendo, entendeu? Ó. Quando Cristo ressuscitou entre os mortos, a primeira coisa que ele apareceu foi para Maria Madalena. Cristo apareceu para mim. Tá certo que ele tá aparecendo para outras pessoas. Glória a Deus, graças a Deus. Aí que se espalha mais pelo meio do mundo, entendeu? Glória a Deus, porque eu acredito e eu creio. Jamais eu faço um pouco das coisas que do trabalho dele, que isso é um trabalho. Ele aparecendo para as pessoas, mostrando que tem um inferno, que as pessoas se saiam, que tenham cuidado na salvação da sua alma. Tudo isso é trabalho dele. Tudo, as pessoas sendo arrebatadas da terra em instantes, conhece várias coisas, Deus já mostra o céu, mostra o inferno. Jamais eu duvido do trabalho dele. Muito pelo contrário, eu elogio. Eu tô trabalhando do lado e ele tá trabalhando do outro, entendeu? Porque tem que ser parceiro. Se não tiver parceria, então. Disse-lhe Jesus: mulher, por que chora? Quem busca
Cristo falou com ela não sabia quem era não. Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Elas tinham um cuidado medonho por ele, né? Elas tinham um amor medonho por ele, entendeu? Igualmente eu, né? Dá até um pouquinho de ciúme, tá entendendo? Porque elas tinham um amor medonho por ele, entendeu? E glória a Deus, fazer igual tá no livro de Cantares, mas o meu som é brasa, lavareda de fogo, né? Glória a Deus do Senhor. Porque tem, eu tô falando assim porque tem escrito no livro de Cantares. Ó, eu encerrei aqui pra vocês, ó, eu li o versículo 15, deixa eu ver se eu terminei. Terminei, agora eu vou ler o versículo 16. Disse-lhe Jesus, olha, agora preste atenção que ele vai abrir a boca e vai falar com ela só uma vez e ela conheceu a voz dele. Igualmente eu conheci ele pela primeira vez no sonho, ó. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse Rabi, que quer dizer mestre. Vocês veem aí? Ele falou com ela uma vez, e ela o quê? Ela voltando, né? Disse mestre, ela conheceu ele. Ele falou com ela uma vez, ela escutou, né? Glória a Deus. Quanto hoje ele tenta falar com as pessoas e as pessoas não dão ouvido. Continuando. Disse-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Foi que ele mandou ela fazer? Aqui ele está dizendo, aqui está escrito que ele mandou ela ir para os meus irmãos. Meus irmãos é eu e é você. Nós somos irmãos aqui em Cristo Jesus, entendeu? Ele mandou ela fazer o quê? Ir para a voz e falar o quê? Anunciar as coisas que ele mandou, ó. Maria foi e anunciou aos discípulos. Glória a Deus. Eu anuncio o quê? Ao povo, né? Então, que viu o Senhor e que ele lhe disse estas coisas. Ela falou que tinha visto quem? Cristo, e que Cristo tinha dito essas coisas. Do mesmo jeito eu tô fazendo com vocês, entendeu? Do mesmo jeitinho. Agora eu vou para a parte de Tomé, a incredulidade, entendeu? Deus não aceita isso. Deus de maneira nenhuma, Deus tem repugnância disso. Presta atenção. Eu vou soltar aqui, deixa eu ver. Esse versículo aqui é enorme de grande, mas eu vou soltar desde o início, ó. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estando com ele, quando viu Jesus, você me perdoa por eu gaguejei, né? Quando viu Jesus, disse-lhe por os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não ver o sinal do escravo em suas mãos e não puser o dedo no lado do seu cravo e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Tá vendo o que foi que ele disse? De modo nenhum, ele disse que acreditar em Cristo se ele não pegasse. Por isso que no arrebatamento muitas pessoas vão ficar e outras pessoas vão se prostrar, porque vão ver ele e não tá acreditando, entendeu? Aí vão o quê? Vão ver, mas Tomé teve uma oportunidade. Como é o nome, meu Deus? O ladrão que morreu do lado de Cristo, ele teve uma oportunidade. Agora no arrebatamento tem oportunidade não. Vocês vê que ele disse que a vinda dele será igual no dia do dilúvio. No dia do dilúvio não teve oportunidade para ser ninguém. Quem estava preparado, que entrou na arca, foi-se embora. E os que ficaram, pereceram. Então, ele comparou a vinda dele com o dia do dilúvio, entendeu? Para que vocês prestem. Por isso que eu falo sempre, eu falo o versículo, ainda solto o outro para confirmar mais ainda. Preste atenção, ó. E no 8º dia, depois estava outra vez os seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus, entrando as portas fechadas, glória a Deus. E
as portas fechadas. E apresentou-se no meio dele. A paz esteja convosco. Glória a Deus. Ele saudou os discípulos, tá vendo? E é tão engraçado que ele entrou com as portas fechadas, né? Ele ficou mesmo no meio deles, né? Então, olha como ele repreendeu Tomé. Assim que ele apareceu, a primeira coisa que ele fez, ele saudou e começou a repreender o Tomé. Por isso que eu digo a vocês, cuidado. Tenha cuidado. Ó. Disse-lhe, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas creia. Ele não repreendeu, ele não repreendeu. Ele repreendeu. Pois então, por isso que eu estou dizendo a vocês, cuidado na incredulidade de vocês. Preste atenção no que eu falei para vocês. Tomé viu e Tomé se prostrou perante a ele, ó. E Tomé disse, tu és Deus. Presta atenção, ó. O versículo 28. É João 21. E o versículo 28 que eu vou encerrar para vocês. Encerrar para vocês não, vou encerrar no 29, ó. E Tomé respondendo e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu, tá vendo? E Deus meu, tá vendo como ele reconheceu que ele era Deus? Preste atenção, que Cristo vai chamar mais outra vez a atenção dele, ó. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, Tomé, crerdes? Bem-aventurado os que não veem e creu. Tá vendo como Cristo acha muito mais bem-aventurado essas pessoas que não viram, mas creu. Por isso que eu digo, cuidado, não seja igual Tomé, não. A repreensão tá dada, 2 repreensões em Tomé, entendeu? Tomé teve uma chance, Tomé teve uma oportunidade. Muitas pessoas não vão ter, não, no dia do arrebatamento, entendeu? E eu falei tanto com vocês, né? Ainda falta soltar mais um sangue que eu prometi. Mas o que? Esse vídeo tá grande. Vou soltar pra vocês, vou fazer outro vídeo, tá bom? E vou largar pra vocês também, entendeu? Aí vocês assistem. A paz do Senhor, uma boa noite, entendeu? Curte, comenta e compartilha, entendeu? E se inscreve no canal que é pra poder... Eu já falei pra vocês, para que a palavra de Deus, ela se espalhe o mais rápido possível pela terra. Tá certo que tá bem encaminhada, né? Glória a Deus, tá bem encaminhada. Mas o que? Nós precisamos dar continuidade, entendeu? O que vocês fazem, vocês não estão fazendo por mim, vocês estão fazendo pelo reino do céu, entendeu? Nada vem por nós, tudo é por ele e pra ele, tudo é pra ele, entendeu? Eu ainda fico morta de feliz e satisfeita. Ó, sobre o Tomé, Mateus não, vocês me perdoem, João 21, aí li do versículo, a parábola de Tomé, do versículo 24, li até o versículo 29 para vocês, viu? Repreensão, né? Então, ó, fui.